Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de Direito Penal aqui do nosso curso voltado para o seu edital de agente penitenciário administrativo do Rio Grande do Sul. Na aula passada a gente deu uma pincelada geral sobre o direito penal, viu sobre o enquadramento do direito penal dentro do ordenamento jurídico e entramos efetivamente no Código Penal, que é a principal norma que rege o direito penal. E no Código Penal falamos sobre a aplicação da lei penal, que está nos primeiros artigos, inclusive sobre a territorialidade da lei penal, inclusive do conceito de território, o que seria o território nacional para fins de lei penal. É um conceito elástico que abrange também situações fora do território efetivo, território físico nacional. E agora a gente vai dar continuidade nesse tema para encerrar, fica faltando alguns artigos. Então, o artigo 9º diz o seguinte: eficácia de sentença estrangeira. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para 1. Obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis. E 2. Sujeitá-lo à medida de segurança. Pois bem, o que o artigo 9º está falando é que a sentença estrangeira ela pode ser aceita no território nacional se for para essas funções, para obrigar o condenado à reparação do dano e a restituições e outros efeitos civis ou para sujeitá-lo à medida de segurança. Essas são as possibilidades de sentença estrangeira ter aplicação no território nacional. Lembrando que, como o direito penal é um conjunto de normas restritivas de direitos, então ele é excepcional. A gente falou isso na aula passada. Então a gente não pode interpretar a lei penal por analogia, não pode elastificar o conceito se não estiver escrito na lei. Vale o que está escrito na lei. Se não está escrito na lei, não pode haver uma interpretação da lei em prejuízo do agente ou da pessoa que está sendo investigada, porque isso seria interpretação in pejus, e isso daí não é possível no direito penal. Só pode ser uma interpretação para melhorar a vida do investigado, do apenado ou do agente. O parágrafo único diz o seguinte: a homologação depende, para os efeitos previstos no inciso 1, de pedido da parte interessada e, para os outros efeitos, da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença ou, na falta de tratado, da requisição do ministro da Justiça. Veja bem, então, se a sentença estrangeira tiver a função de obrigar um condenado à reparação de um dano, ou restituição, ou outros efeitos civis, lembrando que o direito civil ele enfoca muito nessas relações de família ou de patrimônio, muitas vezes patrimônio. No direito civil é um direito mormente patrimonial. Então, se for para obrigar um condenado à reparação de dano, restituição ou outros efeitos civis, aí, para isso funcionar, essa homologação depende de um pedido da parte interessada. Aquela parte que se sentiu lesada, ela deve pedir isso, ou seja, essa homologação não é de ofício, não é uma homologação automática, ela tem que ser requerida pela parte interessada, ok? Não pode ser feita de ofício. Quem é que faz a homologação de sentença estrangeira no Brasil? Você sabe? É o STJ. Isso daí está lá no artigo 105 da Constituição Federal. O artigo 105 elenca as funções, as atribuições do STJ, dentro lá da parte da Constituição que trata do Poder Judiciário, e diz que o STJ tem, dentre outras funções, a homologação de sentença estrangeira. E para outros efeitos, que outros efeitos? Sujeitar a medida de segurança, que é o inciso 2. Para o efeito de sujeitar o condenado à medida de segurança, a homologação depende da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou seja, daquele país que proferiu a sentença. Então, precisa ter um tratado com aquele país. Se for o país, digamos, o México, o Brasil tem que ter um tratado com o México que prevê a possibilidade de extradição para que seja feita essa homologação de sentença. E se não tiver esse tratado, o que acontece?
Aí precisa de uma requisição do ministro da Justiça. É isso que diz o artigo 9º, parágrafo único, a linha B. Artigo 10. O dia do começo... isso aqui já está tratando de outra questão. Isso aí já não tem mais a ver com a questão de territorialidade. Tá? Então a gente fechou esse pacote aí da sentença estrangeira, da lei brasileira sendo cumprida no estrangeiro e vice-versa. E a gente vai falar de contagem de prazo. Na contagem de prazo diz o seguinte, o artigo 10, é muito importante esse artigo 10 do Código Penal, diz o seguinte, o dia do prazo, o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Como é que se conta prazo penal? Por que isso é importante? Porque o prazo no processo civil é diferente, a contagem de prazo. Quando você vai contar no processo civil, você conta a partir do dia seguinte. Então, você recebeu uma notificação, uma citação, uma intimação hoje, o primeiro dia do prazo é o dia seguinte. No direito penal, não. O prazo penal começa naquele dia. É aquele dia que você recebeu a notícia, que é o dia que aconteceu algum fato, é o dia que começa a contagem do prazo para os fins penais. Isso é importante você lembrar. Então, a contagem do prazo conta aquele primeiro dia. Se hoje é dia 1º, tá? Hoje é dia 1º. Então, que dia que vence o prazo? Conta dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Se hoje é dia 10, o que acontece? Quando que vence esse prazo? 10, 11, 12, 13, 14. O dia 14 é o último dia do prazo. E a lei desconsidera frações de dia. Se você recebeu uma notificação já no final do dia, às 17 horas, digamos, 16 horas, não importa, aquilo conta já como primeiro dia. Você não vai contar um dia do 16 até as 16 do dia seguinte. Aquele dia já conta como um dia. E isso aqui é o que está dito no artigo 11, frações não computáveis da pena. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dia e na pena de multa as frações de cruzeiro. Cruzeiro. É porque era a moeda vigente na época em que foi editada essa lei. O Código Penal ele sofreu várias modificações, afinal o Código é de 1940 e ele sofreu várias modificações à medida que o tempo foi passando. Uma modificação substancial que alterou bastante o Código Penal foi feita em 1984, através da Lei 7.209 de 84. Essa lei alterou bastante os dispositivos, principalmente da parte geral do Código Penal. Muita coisa foi mudada nessa Lei 7.209. E a lei, logo de numeração seguinte, que é a Lei 7.210, é a conhecida Lei de Execuções Penais, ou LEP. A Lei de Execuções Penais veio logo em seguida, ou seja, elas foram feitas em parcerias, foram feitas juntas, né? Então, concomitantemente. Quando o legislador, lá em 84, estava elaborando a Lei de Execuções Penais, ele estava elaborando também uma reestruturação do Código Penal, uma das mais importantes que a gente tem até hoje. Artigo 12, legislação especial, fechando aqui a parte da aplicação da lei penal. Isso aqui é muito importante, olha só o que diz o artigo 12. As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. O que está dizendo esse dispositivo de lei? Que se houver uma outra lei tratando de um outro assunto, e a gente tem a lei antidrogas, por exemplo, a gente tem a lei de contravenções penais, a gente tem outras leis que tratam de assunto do direito penal. Pegamos a lei de drogas. A lei de drogas precisa repetir tudo isso que está dito aqui na parte geral do Código Penal, do artigo 1º até o artigo 120? Não precisa, porque essa fonte de lei, essa fonte de regras, ela serve como uma fonte subsidiária de normas. Então, ela serve também. Por quê? Veja bem, tudo faz parte do ordenamento jurídico. Uma lei, ela não vai excluir uma outra lei, a não ser que ela diga expressamente ou que ela seja superveniente e trate de assuntos de uma forma contrária. Ela fale assim, mesmo que ela não fale, a lei tal fica revogada. Ela acaba por não ter compatibilidade no ordenamento jurídico e a lei posterior
ser posterior, né, ela ser superveniente, ela acaba revogando tacitamente uma lei anterior. É o caso que aconteceu bastante no direito eleitoral. No Código Eleitoral, ele vigorou durante muito tempo, ele é dos anos 60, e depois começaram a surgir outras leis que tratavam de assuntos de forma mais atualizada. Lei dos partidos políticos, lei das eleições, que é a lei 9.507, se não me engano, a dos partidos políticos 9.196, eu acho que é isso. E essas leis tratam de assuntos relacionados ao direito penal, ao direito eleitoral, e trouxeram novas regras, né? Mudou algumas coisas. Então, por exemplo, para você se filiar a um partido político, você tinha que fazer isso para se candidatar e tal, você tinha que fazer isso com 100 dias de antecedência antes do pleito. A Lei das Eleições, de 97, diz que passou a ser de 150 dias, aumentou o prazo. Então, é uma lei superveniente que altera, e aí vale a lei superveniente. No direito penal, toda essa normatização generalizada, que vai do artigo 1º até o artigo 120 do Código Penal, vale para tudo relacionado ao universo do direito penal, no ordenamento jurídico, por força desse artigo 12. Não era nem necessário dizer, mas já está aqui taxativamente escrito, está expressamente aqui colocado que as regras do Código Penal valem para todos os fatos incriminados por lei especial, como a lei de drogas, por exemplo, ou a lei de contravenções penais, se esta não dispuser de modo diverso, ok? Então, com isso, a gente fecha a parte relacionada à aplicação da lei penal e a gente vai, no título 2, tem, o tema é a teoria do crime, a gente não vai estudar isso porque isso não está descrito, não está previsto no seu edital. Então, a gente vai pular para o título 3, que é da imputabilidade penal. O que é imputabilidade? O que significa essa palavra? A imputabilidade é a possibilidade de atribuir o cometimento de um fato considerado como crime para determinada pessoa. Se atribui a responsabilidade por uma contravenção, por uma infração determinada pessoa. Então, atribuir para aquela pessoa é imputar. Imputabilidade é isso. Qual é o contrário de imputabilidade? É inimputabilidade, ok? Tá? A negação da imputabilidade não é putabilidade, é inimputabilidade. Então, existe o imputável, que é aquele para quem se pode atribuir responsabilidade, ou responsabilização em cima de algum fato, e o inimputável, aquele para quem a gente não poderia colocar essa responsabilidade. E aí o artigo 26 diz o seguinte, sobre inimputáveis. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, aqui está dizendo o que é o inimputável. O inimputável é aquele que não teria discernimento para entender o caráter ilícito de um fato. Aqui você já tem uma característica do inimputável e, por associação, né, por lógica, você tem o que é o conceito também de imputável. O que é o imputável? É aquele que é capaz de entender, sim, o caráter ilícito de um fato, né, ou se determinar de acordo com esse entendimento. Veja bem, é inimputável aquele que é inteiramente incapaz de entender. Inteiramente. Isso é importante você frisar, porque você pode ser levado a uma questão que pergunte de uma forma dúbia e que coloque a parte que seria tipo que o inimputável seria aquele que seria incapaz de entender momentaneamente ou temporariamente ou qualquer coisa assim, ou não seria totalmente, ou não seria capaz de compreender exatamente aquilo, mas teria um discernimento reduzido. Então não é isso, tá? Não, isso é importante frisar. Porque depois tem aqui a redução de pena, no parágrafo único diz o seguinte: a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era
inteiramente capaz de entender o caráter ilícito. Então, se ele não era inteiramente capaz de compreender o caráter ilícito, quer dizer que ele só poderia entender parcialmente, ou que ele tem um entendimento reduzido. Ele tem um certo entendimento, mas é reduzido. Então, se ele tem um pouco de entendimento, ele é relativamente incapaz, relativamente inimputável. Então, ele tem um certo grau de entendimento. Já no caput, está dizendo que a pessoa é inteiramente incapaz. Aqui está dizendo que não era inteiramente capaz. Você tem que se ligar nessa diferença para não se confundir. Tá? É importante para não se confundir. O caput, mais uma vez, o caput diz que a pessoa era inteiramente incapaz de compreender. No parágrafo único diz que não era inteiramente capaz de entender. Você entende que é diferente? É diferente. Então aqui, no caso dele não ser totalmente capaz de compreender, ele era razoavelmente capaz de compreender, ou pelo menos um tanto capaz de compreender. Nesse caso, ele tem uma redução de pena, mas ele não pode ser considerado inimputável. E os menores de 18 anos? Artigo 27 diz o seguinte. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Que legislação especial é essa? Naquela época não existia. O Código Civil de 2002, veio depois, né? Ele diminuiu a diferença do menor de idade, né? O que era menor, o que era maioridade. A maioridade penal sempre foi a partir dos 18 anos, com o Código Penal, e a maioridade civil era de 21 anos, porque o Código de 1916 dizia isso. Mas aí existia essa discrepância. Aí, depois, no Código de 2002, que veio, na verdade, ele passou a vigorar a partir de 10 de janeiro de 2003, mas ele foi publicado em 10 de janeiro de 2002, teve um ano, né, que seria aquele tempo de acomodação da lei, que foi trazido pela Lei 10.406 de 2002. Então, diz esse artigo 27 que os maiores de 28 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas da legislação especial. A legislação especial não é o Código Civil, a legislação especial é para menores, o Estatuto da Criança e Adolescente, que é a Lei 8.069 de 1990. Essa lei é que trata do menor infrator. Agora, para fins de direito penal, para criminalidade, a maioridade penal é a partir dos 18 anos. Existe uma presunção de que, a partir dos 18 anos, menor de 18 anos é inimputável. Agora, maior de 18 anos é imputável, sabe? Ele pode ser agente, pode ser responsabilizado por um crime, sim. Essa presunção é absoluta ou é uma presunção relativa? Então, fez 18 anos, ele vai ser imputável. Não tem discussão, é isso? Isso é presunção absoluta. É isso? Não. A presunção, obviamente, é relativa, porque a gente já viu aqui no artigo 26, que diz que é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Então, nesse caso aqui, ele pode ser maior de 18 anos e não ter o discernimento de que aquele fato seria um fato ilícito. Aí ele seria inimputável, certo? Presunção relativa. O artigo 28 diz: não excluem a imputabilidade penal. Inciso 1. Ação e a paixão. A emoção e a paixão. Tá? A emoção e a paixão não excluem a imputabilidade. Não são excludentes de ilicitude. A gente vai ver mais tarde excludentes de ilicitude, ainda na parte geral do Código Penal, a partir você vai ver, daqui a pouco a gente volta, senão eu vou me adiantando. A imputabilidade penal, ela tem alguns casos de atenuantes e até de excludentes da ilicitude. Como você sabe, o mais comum, o mais famoso, a mais famosa excludente de ilicitude seria a legítima defesa. A legítima defesa, ela é uma excludente de ilicitude. Ninguém pode ser obrigado a se deixar lesionar.
para não ofender um outro bem jurídico. Porque são dois bens jurídicos. Você entende? Existe um sopesamento de bens jurídicos. A vida do outro e a minha vida. Então, uma outra pessoa ameaça a minha vida e eu estou armado, eu tenho possibilidade de reagir. Se eu reajo com proporcionalidade àquela ameaça para defender o meu bem jurídico, que seria minha vida, o ordenamento jurídico entende que não houve aí uma ilicitude. Entende? Por isso seria uma excludente de ilicitude. Mas aqui no caso, a emoção ou a paixão não podem ser excludentes de ilicitude. Elas não excluem a imputabilidade penal. Então o sujeito está lá assistindo futebol, o time dele perdeu, ficou bravo pra caramba, foi lá e deu uma surra na esposa. Depois ele vai alegar que não, veja bem, eu estava muito abalado porque o meu time perdeu. Pode. Você acha que o juiz ou a juíza vai falar, não, tudo bem, sem problema, tá certo aí. Respondeu, explicou. Pode isso? Claro que não. Isso é um absurdo. Então, a emoção, a paixão não excluem a imputabilidade penal. E também a embriaguez. A embriaguez, inciso 2 diz, a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos, ou seja, morfina, ópio, o que seja, que tire a pessoa do seu discernimento pleno. Então a pessoa foi lá e se embriagou de forma voluntária ou culposa. Como assim? Voluntária é assim, eu estou criando coragem para cometer um crime, vou lá e tomo um goró para cometer aquele crime, para criar coragem. Então é uma embriaguez voluntária. E a embriaguez culposa é a pessoa sentar no boteco e falar, não, tô de boa aqui, e começa a beber. E sabe quais são os efeitos que aquilo pode gerar. De repente passa um outro cara lá, provoca ele, não sei o que, ele já ficou embriagado e foi lá e cometeu o crime. Ou seja, lesão corporal ou pior. Isso pode ser considerado um caso de excludente da imputabilidade penal? Não, não pode, por força do artigo 28, inciso 2, que diz que a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal. E aí o parágrafo 1º diz o seguinte, é isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, olha só, ele está mudando aqui a situação em relação ao que foi dito antes. Se a embriaguez for uma embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, é uma embriaguez involuntária, diferente daquela que está lá no inciso 2 do caput do artigo 28. Certo? Então, a embriaguez involuntária, de caso fortuito, como é que uma pessoa se embriaga assim? Às vezes não está no hospital, está sendo medicado, ou tomou um medicamento errado, ou foi ministrado alguma substância sem o consentimento dela, e aí ela acabou alterando as faculdades mentais. Se acontece esse caso de embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, aí essa pessoa vai ser isento de pena. É isento de pena esse agente. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então tem que ser uma embriaguez tal que tire esse discernimento da pessoa, que torne-o inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. E o parágrafo 2º diz, a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior não possui ao tempo da ação ou da omissão a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aí você me diz, como assim? Está dizendo a mesma coisa? O legislador se repetiu? Não, veja bem. Leia com cuidado, leia com atenção, com cuidado esses dois dispositivos de lei, porque eles trazem uma norma parecida, mas, na verdade, se você ler atentamente, você vê que elas são bem diferentes. No parágrafo 1º, está falando a mesma coisa que a gente leu antes no artigo 26, caput de parágrafo único, mesma diferença de discernimento. No parágrafo 1º ele diz que é isento de pena aquele que era inteiramente incapaz de entender, por causa da embriaguez,
ele se tornou inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito. E no parágrafo 2º, não é um caso que se torna isento de pena, mas diminuição de pena, tá? Parágrafo 1º, isenção de pena. Isento, não tem pena. No parágrafo 2º, é uma redução de pena, vai ser reduzida de 1 a 2/3 a ser valorado pelo juiz. Se o agente por embriaguez, causada por caso fortuito fosse maior, não possuía o tempo da ação ou da omissão, o quê? A plena capacidade. Ele não tinha plena capacidade, ou seja, ele não estava pleno, não estava 100%. Né? Não estava 100%. Então, no parágrafo 1º, ele está 0%. No parágrafo 2º, ele não está 100%. Tá? Tantos por cento, 50%, 30%, sei lá, depende. E com isso vai ser valorado também a redução de pena. Aí a gente entra no título 4, relativo ao concurso de pessoas. O que é concurso de pessoas? O cometimento de algum crime por mais de uma pessoa, em colaboração. Estão colaborando para um evento, e o evento é o crime. Diz o artigo 29, quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. E quais são essas penas? São as penas dos tipos penais, a partir desse artigo 121 ou de outras leis. Afinal, o artigo 12 nos deu essa possibilidade de usar esse dispositivo para outras leis que tratem de temas de forma especial. Então, digamos, homicídio está lá no artigo 121. Se existe um concurso de pessoas, essas pessoas vão responder pela pena que está lá no tipo legal. Qual é a pena? A pena que para matar alguém. Matou alguém, aí tem lá tantos a tantos anos de prisão, que vai ser valorado pelo juiz. E aí a participação, diz o parágrafo 1º, se a participação de um menor, se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Então, se for a participação não tiver a mesma proporção, ela pode ser diminuída. E o parágrafo 2º diz que se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Complicado isso, né? Vamos exemplificar. A intenção era roubar. E aí foram os 2 meliantes nessa tentativa. Chegaram lá, um deles já sabia assim, se o cara reagir, eu vou matar. Ou se ele não reagir, eu vou matar mesmo assim, porque eu quero subtrair aquilo para mim. Aí um deles não sabia e o outro foi lá e sentou-lhe o dedo e a vítima tombou, morreu. Isso deixa de ser o crime de roubo para ser um crime de latrocínio, que é um crime muito grave, porque é retirar a vida de uma pessoa com a finalidade, não a finalidade em si de te retirar a vida, mas com a finalidade de obter, de possuir, de haver para si, subtrair o patrimônio daquela outra pessoa, algum bem da outra pessoa. Então, se algum dos concorrentes quis participar de um crime menos grave, como, por exemplo, o roubo, e aí aconteceu esse latrocínio, mas ele só tinha topado, topei só o roubo. O outro foi lá e latrocinizou a vítima. O que acontece? Vai ser aplicada a pena do roubo para esse primeiro meliante. Agora, se esse latrocínio era previsível, essa pena, que é a pena do roubo, pode ser aumentada até a metade. Até a metade da pena do roubo, entende? Então, o primeiro vai responder por latrocínio, aquele que matou, e o outro que não estava de acordo com isso, só foi lá para roubar, mas que, de certa forma, era previsível o latrocínio, ele vai responder por roubo, aumentado de metade da pena para roubo. Compreendeu? Artigo 30. Circunstâncias incomunicáveis. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. Tá? As circunstâncias e as condições pessoais de cada pessoa não se comunicam, salvo quando fazem parte elementares do crime. Acho que isso aqui é auto-entendível, fazem parte
do crime. Se for uma circunstância inerente ao crime, sim. Se for da pessoa, não se comunica. Cada um vai responder de acordo com a sua própria, as suas próprias características e circunstâncias pessoais. E o 31 diz o seguinte: casos de inimputabilidade. Mais um aqui. O ajuste, a determinação ou a instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega ao menos a ser tentado. Então, o crime que não acontece, o crime que não é colocado em prática, não tem nenhuma tentativa, não é um crime punível. É isso que está dizendo. Então, o ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio não são puníveis se o crime não chega ao menos a ser tentado, salvo disposição expressa em contrário. Então, o próprio dispositivo já deixa uma possibilidade de o legislador mais adiante falar, mas nesse caso aqui, ele vai ser punido sim. Ok? E aí agora a gente começa o estudo das penas. É um título bem extenso e a gente vai passar a estudar ele agora. As penas. Quais são as penas previstas pelo Código Penal? São essas que você está vendo aqui na tela. As penas são as privativas de liberdade, as restritivas de direito ou a pena de multa. E cada uma dessas penas vai ter a sua previsão destrinchada em artigos posteriores. As privativas de liberdade, as restritivas de direito e as penas de multa. O artigo 33 trata das penas privativas de liberdade. E quais são elas? A pena de reclusão e a pena de detenção. O próprio artigo 33 já diz para a gente o que é cada uma. Olha só. Artigo 33 diz: a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo a necessidade de transferência a regime fechado. Então, essa é a diferença da reclusão para a detenção. Se você já teve contato com o direito penal antes, já chegou a ler dispositivos, tipos penais, você deve ter visto pena, reclusão de tanto a tanto tempo, ou pena, detenção, e ficou se perguntando, mas como assim? Qual é a diferença? Reclusão e detenção, tão parecido, né? É prisão, foi preso, foi para cadeia, não é isso? Mas aqui está a diferença. Artigo 33 caput diz que a reclusão ela é cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. Existe uma progressão de regimes, né? E a detenção ela é de semiaberto ou aberto, já começa no semiaberto. A não ser que haja necessidade de transferência no regime fechado, ou seja, o regime fechado é exceção. Parágrafo 1º. Considera-se regime fechado? Então, o que é o regime fechado e o que não é? Regime fechado, a própria lei explica também. Olha só que interessante. Considera-se regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. E o regime semiaberto é considerado com a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Agora, o regime aberto é a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. O parágrafo 2º diz: as penas privativas de liberdade deverão ser executadas de forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. Então, veja bem, aqui está falando que as penas privativas de liberdade são executadas de forma progressiva, ou seja, aquele regime fechado que a gente falou a pena de reclusão que começa em regime fechado, ela vai evoluir para regime semiaberto, aberto, e cada uma tem suas características que a gente ainda vai ver aqui, como, por exemplo, possibilidade de ir para casa, de trabalhar, mas tendo que se recolher no período noturno, nos fins de semana. Aí, as características. Então, a pena privativa de liberdade deve ser executada de forma progressiva, observados os seguintes critérios, ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso, ou seja, não exclui a possibilidade de transferência de volta a um regime mais, ou não volta, às vezes, né, uma transferência, mesmo não tendo tido antes, para um regime mais rigoroso, que é o seguinte: o condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. Então, quando é o regime fechado? O regime fechado é quando a pena foi estipulada
para mais de 8 anos. Então, a pena superior a 8 anos, regime fechado. E a pena de 4 a 8 anos, a linha B diz, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8 anos, poderá, desde o princípio, cumprir em regime aberto. Então, e a linha C, depois a gente vai voltar aqui. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-lo em regime aberto. Beleza. Esse parágrafo 2º já diz aqui para a gente quais são os critérios que a lei mesmo estipula para estabelecer quando será um regime aberto, um regime fechado ou o regime semiaberto. Então, o regime em fechado, ele começa fechado quando a pena é superior a 8 anos. Agora, se a pena for de 4 a 8 anos e o condenado não for reincidente, tem que lembrar disso, o condenado não é reincidente, a pena é de 4 a 8 anos, aí a pena começa no regime semiaberto. E se for uma pena leve, de até 4 anos, né? Não pode ser superior a 4 anos, porque a partir de 4 anos já é semiaberto. Então, se for menor de 4 anos, ela já começa no regime aberto, desde que o apenado não seja reincidente. A mesma norma está colocada aqui. Parágrafo 3º. A determinação do regime inicial de cumprimento da sentença far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59 desse Código. Então, o artigo 59, que a gente já vai ler, trata da aplicação da pena, fixação da pena. Quais são os critérios para a fixação da pena, e a gente vai chegar lá mais adiante. O parágrafo 4º diz: o condenado por crime contra a administração pública são os crimes que estão lá a partir do artigo 312 a 327 desse Código Penal. Trata dos crimes contra a administração pública, pelo funcionário público. Depois tem os crimes contra a administração pública por terceiros, por particulares também. Então, os crimes, o condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou ou à devolução do produto ilícito praticado, com os acréscimos legais. Então, para ter direito à progressão de regime, aquele que cometeu crime contra a administração pública não tem conversa, ele vai ter. Isso é uma condição, por isso que o cumprimento de pena, a progressão do regime de cumprimento de pena é condicionada, ou seja, isso é uma condição para que ele tenha essa progressão de regime. Qual é? Reparação do dano que causou ou devolução do produto ilícito praticado. Ok? Regras do regime fechado, artigo 34. O condenado será submetido no início do cumprimento da pena a exame criminológico de classificação para individualização da sua execução. Fácil intelecção também, né? O condenado é submetido, antes de cumprir a pena, a um exame criminológico para classificar, individualizar a execução. Por que execução? Porque a execução da pena ela acontece por um juiz diferente daquele que condenou. No Código Civil, no direito civil, na área civil, o processo ele tem determinadas partes, né? Tem aquela parte do conhecimento em que em que o juiz se inteira dos acontecimentos, é levado para ele os fatos que aconteceram, e a partir daqueles fatos ele vai tomar o seu entendimento, né? Lógico que ele vai ouvir as duas partes, por força do princípio do contraditório da defesa, que são subprincípios do devido processo legal. O juiz tem que ouvir as duas partes, ouviu as partes, tomou seu conhecimento. Estou acelerando aqui, tá? Como é que é um processo civil. E aí ele tomou sua decisão, foi lá, sentenciou. Sentenciou, aquela outra parte que foi condenada deve cumprir a sentença. Antigamente chamava-se de execução da sentença. Era um processo à parte, mas agora, desde o Código de 2016, o último Código Civil, de processo civil, desculpa, o Código de Processo Civil já passou a chamar de cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença é mais uma fase do processo, né? Não chega a ser um novo processo. Para acelerar. E é o mesmo juiz que vai andar com esse cumprimento de sentença. Agora, no processo penal, não. Por quê? Porque no processo penal, quando aquele agente é condenado, ele vai cumprir pena. E na maioria das vezes ele vai cumprir uma pena
que vai demorar anos para ele se livrar daquilo. Ele está lá devendo para o Estado algum cumprimento, alguma satisfação, ele vai cumprir aquela pena. E aí o juiz que sentenciou, o juiz criminal, que eu falei que existe essa diferença de direito criminal e direito penal, né? Mas as varas são chamadas de varas criminais mesmo. Então o juiz criminal, ele sentenciou e mandou lá o meliante a tantos anos de prisão. Quem que vai conduzir todo esse processo vai ser o juiz da Vara de Execuções Penais, né? VEP, a Vara de Execuções Penais, que trata do cumprimento dessa pena, né? Da execução dessa pena. Por isso que é Vara de Execução Penal. Por quê? Porque existe essa possibilidade da progressão de regime, do direito dele sair dele receber visitas, ou algum fato superveniente nesse meio tempo, às vezes ele comete um outro crime dentro da prisão. Tudo isso daí é levado em consideração na Vara de Execuções Penais. Quando eu estava na faculdade de Direito, cheguei a fazer estágio na Defensoria Pública. E eu acompanhava uma defensora pública que atendia a família dos apenados. Ela falou assim, aqui a gente não lida com o apenado, a gente lida com a família que vem e aí faz um questionamento, um acompanhamento e tudo mais para se inteirar dos direitos daquele apenado. Interessante. E às vezes até já tem o direito à progressão de regime, livramento, às vezes são diversas situações. Então tem que ter esse acompanhamento por um juízo especializado, que é o juízo de execuções penais. No parágrafo 1º diz o seguinte, o condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e isolamento durante o repouso noturno. Ele pode sair para trabalhar durante o dia, quando ele está... e aí ele pode... e ele fica em isolamento durante o repouso noturno. Mas isso requer uma progressão de regimes. O trabalho será incomum dentro do estabelecimento. Ele vai trabalhar, porque a gente está falando aqui do regime fechado, né? Então ele não vai trabalhar no comércio, do lado de fora da prisão. No regime fechado, ele não pode sair da prisão. Ele está trabalhando, ele pode trabalhar ali no refeitório, na lavanderia, tal, vai trabalhar ali dentro. Ou exercer uma atividade laboral para fora. Né? Não é essa que você está pensando, não. Essa atividade, né, laboral. Comandar o comando lá, não é isso que eu estou falando, não. Pois bem, então ele trabalha durante o dia e se isola, né, se reclui, né, não vai trabalhar durante a noite. O parágrafo 2º diz, o trabalho será incomum dentro do estabelecimento na conformidade das aptidões e ocupações anteriores do condenado, desde que compatíveis com a execução da pena. E o parágrafo 3º, o trabalho externo é admissível no regime fechado em serviços ou em obras públicas. Então, em caráter excepcional, em serviço ou obra pública, é possível o trabalho externo. A pessoa sai lá como presidiário mesmo, vai trabalhar, não vai trabalhar no comércio, não vai trabalhar de segurança do shopping nem nada, vai trabalhar como para o poder público. Então, tá lá, o Estado está de olho nele. Tá ali, ó, você vai lá com a gente, depois você volta no caminhão lá no ônibus, né, da prisão e tudo mais. Agora, as regras do regime semiaberto. Artigo 35. Aplica-se a norma do artigo 34, do artigo anterior, né, deste Código Caput, ao condenado que inicia o cumprimento da pena em regime semiaberto. Qual é essa regra? Que ele é submetido ao cumprimento de... antes do cumprimento da pena, ele é submetido a um exame criminológico. Beleza. O parágrafo 1º diz, o condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. E o trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes de instrução de 2º grau ou superior, no regime semiaberto. No regime fechado não pode. No regime fechado ele não pode. Então isso aqui pode ser uma questão de prova para pegar o candidato desatento. Lógico, mas também um pouco de bom senso. Né? O regime fechado é o mais restritivo, é aquele mais o mais rigoroso. Agora, o regime semiaberto não é tão rigoroso, então a pessoa pode até fazer cursos supletivos profissionalizantes. A regra do regime aberto, artigo 36. O regime aberto baseia-se na autodisciplina
e o senso de responsabilidade do condenado. Condenado, ó, veja bem aí, a gente está te dando voto de confiança, hein, meu amigo? Então, ele poderá, ó, o parágrafo 1º, o condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. Se ligam na diferença. Regime fechado é bem restritivo, é bem rigoroso. Ele não pode sair. E se ele sair, vai trabalhar fora, vai ser só em obra pública ou algo relacionado ao poder público, o poder público está lá acompanhando, vigiando. No regime semiaberto, ele pode trabalhar sem ser em obras públicas, ele pode trabalhar para iniciativa privada e pode frequentar cursos supletivos. Mas no regime aberto, ele tem uma liberdade maior, ele não tem vigilância, não tem a vigilância do poder público, confiando que ele vai voltar. Por que ele volta? Porque ele não quer perder essa benefício. Se ele não voltar, aí já é regra de processo penal, de execução penal, né? Mas se ele não voltar, o que acontece? Ele perde essa benefício. Ele agora, então, vai ser transferido para um regime que é mais rigoroso, já que você não honrou esse direito, né, que você teve, essa benefício que você teve. O parágrafo 2º diz: o condenado será transferido do regime aberto se praticar fato definido como crime doloso, se frustrar os fins da execução ou se podendo não pagar a multa cumulativamente aplicada. Então, se ele tem condições de pagar a multa, e a multa faz parte da pena, não é? Porque tem algumas penas que dizem assim, detenção de tanto tempo e multa. Então, pode pagar a multa, não pagou, deu calote na multa, vai ser transferido, sair do regime aberto. E se ele praticar algum fato definido como crime doloso, nesse meio tempo não pode praticar crime. Não pode nem quando não tá preso, mas aqui ele vai perder esse regime aberto. E se ele frustrar os fins da execução, que é isso que eu falei, tem que voltar a tal hora aí, não voltou, meu amigo, dançou. Direitos do preso. Artigo 38. O preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda de liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral. Ele tem direito à integridade física e moral, não vai tomar uma surra dentro da prisão, e os direitos que ele tinha lá fora mantém dentro da prisão. Isso está dizendo aqui. Trabalho do preso. O trabalho do preso será sempre remunerado, sendo-lhe garantidos os benefícios da Previdência Social. Olha só, aqui tem uma questão que a gente precisa guardar, que depois eu vou chamar a atenção mais adiante, tá? Que é quando fala de penas restritivas de direitos. Então, o sujeito que está na prisão, ele pode trabalhar, é uma faculdade dele trabalhar, ele não é obrigado a trabalhar. Agora, se ele trabalhar, ele vai ser pago por isso. Senão, é trabalho escravo, né? Ele permite trabalho escravo. Então, se ele vai trabalhar, ele vai ser remunerado. O trabalho do preso será sempre remunerado. E ele tem direito, inclusive, à Previdência Social. Ok? Guarda esse negócio que depois a gente vai voltar nisso. Legislação especial, artigo 40. A legislação especial regulará a matéria prevista nos artigos 38 e 39 que a gente acabou de ver, né? Então, essa questão dos direitos do preso e do trabalho do preso, o Código Penal está dizendo o seguinte: a gente não vai tratar disso aqui, a gente não vai desmiuçar isso aqui. Mas isso é importante ser desmiuçado e ser regulamentado. Isso vai ser feito por uma outra lei. É isso que está dizendo. A legislação especial regulará matéria prevista nesses artigos 38 e 39, bem como especificará os deveres e direitos do preso, os critérios para revogação e transferência dos regimes e estabelecerá as infrações disciplinares e correspondentes sanções. Certo? Existe aquela lei que eu mencionei, que é a Lei de Execuções Penais, Lei 7.210, de 84, ela trata essas questões do apenado, do cumprimento da pena. Artigo 41. Superveniência de doença mental. O condenado a quem sobrevém doença mental deve ser recolhido ao hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, a falta, outro estabelecimento adequado. Ou seja, se o sujeito está cumprindo pena e nesse meio tempo sobrevém
uma doença mental, ele deve ser levado para um hospital de custódia ou tratamento psiquiátrico, ok? Certo? Está lá cumprindo pena, veio uma doença mental, ele vai deixar de cumprir aquela pena ali e vai para um estabelecimento mais apropriado para a condição mental dele. Detração. Artigo 42. Computam-se na pena privativa de liberdade na medida de segurança o tempo de prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro e o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. Então, ele foi para um hospital psiquiátrico, está lá, continua detido. E aí isso conta como... vai contar para o cômputo da pena dele. Se ele já cumpriu uma pena no exterior, ou até ou cumpriu no Brasil uma prisão provisória, uma pena, estava lá na cadeia, né? Não foi exatamente para um estabelecimento prisional. Ele ficou lá 1 ano, e a pena dele é de 5. Ele vai cumprir mais quantos anos? Mais 4 só, certo? Isso daí é contado, é isso que está dizendo o artigo 42, e é sobre isso que trata a detração. Guarda esse nome, tá? Detração. O que é detração? É você considerar no cômputo da pena aquilo que já foi cumprido. Ele não vai ficar, está preso aqui, não, estou preso de bobeira aqui, isso aqui não vai contar. Claro que vai contar, ok? Certo? Anota esse nome aí, detração. Artigo 43, penas restritivas de direitos. A gente vai começar a tratar das penas restritivas de direitos. Saímos aqui daquelas privativas de liberdade, que são as mais gravosas, né? Porque priva o sujeito da sua liberdade, do seu direito de ir e vir. O direito de ir e vir é a regra, e a privação desse direito de ir e vir, garantido constitucionalmente, é exceção. Por força de alguma sentença condenatória, ele vai ser privado de sua liberdade. Agora, cessou aquelas condições para aquela prisão, a prisão deve ser relaxada, ele deve sair em liberdade. Tanto que um dos remédios constitucionais é justamente o habeas corpus. O habeas corpus, ele não requer que seja feito por advogado, não precisa preparo, ou seja, não precisa recolher custas. Então, você pegar um papel de pão e anotar, olha só, o sujeito tem direito a livramento aqui, porque ele... qualquer motivo que seja. Então, se o motivo existe e está lá, é o direito do cidadão, ele deve sair, a prisão deve ser relaxada. Vamos ver. Penas restritivas de direitos. As penas restritivas de direitos quais são elas? A gente viu ali no quadrinho, né, antes. Prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana. Essas são as 5 possibilidades de penas restritivas de direito. Prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana. Vamos ver cada uma delas aqui. Primeiro, as penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando? Elas podem substituir uma pena privativa de liberdade quando? Aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, são condições para substituição de pena, tá? Substituiu a pena que é privativa de liberdade, que é mais grave, por uma menos grave, que é a de restritiva de direito. Quando? Então, tem que ser uma pena não superior a 4 anos e o crime não foi feito, não aconteceu não foi empregado, não ocorreu com um emprego de violência ou grave ameaça. A pessoa, ou qualquer que seja a pena aplicada, aí já não é mais limite de 4 anos, se o crime for culposo. Em qualquer crime culposo. Então, anota esse negócio aí. Quando é que é possível a mudança, a alteração da pena restritiva de liberdade para uma pena restritiva de direito? A privativa de liberdade para uma restritiva de direito. Quando? Porque se você fosse o advogado do réu, poderia chegar e pedir isso. Veja bem, o crime foi culposo, pede a mutação da pena. Se o crime foi até 4 anos e não aconteceu com emprego de violência ou grave ameaça, certo? E também é possível essa comutação de pena quando o réu não for reincidente em crime doloso
e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e circunstâncias, indicarem que essa substituição seja suficiente. Para ele é suficiente isso daí. Não existe necessidade dele ficar preso. É subjetivo. No parágrafo 1º, o parágrafo 1º foi vetado, o parágrafo 2º diz: na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa, ou por 2 restritivas de direito. Olha só, então pena de até 1 ano pode ser substituída por uma restritiva de direito, pena privativa de liberdade que tenha até 1 ano, ela pode ser substituída por uma multa ou uma restritiva de direitos. Se ela for maior de 1 ano, tiver mais de 1 ano, ela pode ser substituída por 2 dessas restritivas de direitos ou da restritiva de direitos com a multa, certo? É isso que está dizendo isso aqui, o parágrafo 2º. Já o parágrafo 3º diz: se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude de prática do mesmo crime. Ele é réu, não é réu primário, mas ele cometeu crimes diferentes. A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. Então, aí já é o caso contrário. Ele tem uma restritiva de direitos e vai para uma mais gravosa, que é a privativa de liberdade. Por quê? Porque ele descumpriu de forma injustificada essa restrição. No cálculo da pena privativa de liberdade, no cálculo dessa pena que vai ser executada, será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direito, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. Saldo mínimo de quanto? 30 dias de detenção ou reclusão, desde que... E aí ele vai ser subtraído aquele tempo que ele já pagou de pena. E, por fim, parágrafo 5º desse artigo 44 diz: sobrevindo condenação, a pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. É preferível para o Estado que ele cumpra a pena substitutiva. O Estado não é sádico, não quer, vamos prender todo mundo. Ele quer que o sujeito se reintegre à sociedade. Então é interessante para o Estado que ele se reintegre, que ele cumpra a pena e aprenda, né, para poder se reintegrar. Então, às vezes, se for o caso, se for mais interessante, não houver necessidade dele ser preso, simplesmente ter uma pena restritiva de direito, assim será. Conversão das penas restritivas de direito. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos artigos seguintes, que tratam da prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana. Então, na aplicação da substituição prevista, a substituição de privativa de liberdade por restritiva de direito, aplica-se essas regras. O parágrafo 1º diz: a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima e a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social de importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. Ou seja, para aquela mesma pessoa que vai ser pago o benefício, esse pagamento de prestação pecuniária é feito para um particular. Esse pagamento é feito para um particular, diferente da multa. Porque você podia ter pensado assim, mas como assim? Qual é a diferença entre uma pena de prestação pecuniária e a pena de multa? Não é a mesma coisa? Não é. A multa você paga para o poder público. O dinheiro vai para os cofres públicos. A prestação pecuniária é para um beneficiário, que é um particular, ou não. Pode ser também, se o ofendido for
o poder público, né, eventualmente, mas aí não é pelo fato de ser o poder público, mas sim por ser um ofendido. São penas bem diferentes. Agora, se o condenado também teve uma condenação civil, no caso de responsabilidade civil, teve que pagar uma indenização, por força lá do artigo 186 do Código Civil, combinado com o artigo 927, que trata da responsabilidade civil no Código Civil. E aí essas penas, esse valor que ele vai pagar vai ser reduzido, senão seria um bis in idem. E o parágrafo 2º diz, no caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. Está combinado, está tudo certo, o outro topou, o beneficiário topou, ser feita uma outra prestação que não é pecuniária, então pode ser convertida sim, certo? E por fim, o parágrafo 3º diz, a perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á ressalvada a legislação especial em favor do Fundo Penitenciário Nacional. E seu valor terá como teto o que for maior, o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro em consequência da prática do crime. Nosso assunto ainda tem bastante coisa para a gente tratar, mas por enquanto a gente vai ficar aqui. Na próxima aula a gente continua a partir do artigo 46. Bons estudos e até a próxima aula.